Oi, gente, tudo bem? Nossa, faz um tempo que eu não gravo vídeo com a minha voz. Acho que o último vídeo foi respondendo perguntas, né? Mas enfim, vocês estão bem? Hoje eu vim contar um pouquinho pra vocês sobre a história de como eu criei minha personagem principal, que é a Mai. Eu tô fazendo esse vídeo do nada porque há um mês atrás fez um ano que eu criei a Mai. Eu não vou lembrar o dia exato que eu criei ela no Gacha, ou que eu realmente criei ela, mas provavelmente vai estar aí na tela. E extra, no final do vídeo eu vou contar como que eu fiz o Max. E não, eu não fiz eles juntos. Mas enfim, vamos parar de enrolação e vamos começar logo o vídeo. Então, no finalzinho de 2023, eu estava vendo muitos vídeos de VTubers e tals. E eu ficava admirada com os vídeos e eu achava muito legal, por mais que eu não via a maioria das lives, por conta que eu ficava muito ocupada e tal. Eu resolvi meio que tentar ser uma. Spoiler, eu nunca fui uma VTuber. Então, eu fui começar pelo principal, criar uma personagem. Na época, eu tava muito viciada em Yoshinoko. Ainda sou um pouco, mas enfim, eu tava muito inspirada na Yoshino porque ela sempre foi minha personagem favorita do anime e tals. Então eu decidi fazer uma personagem parecida com ela. E se você reparar bem, o cabelo roxo e os olhos de estrela lembram um pouco ela se vocês colocarem uma do lado da outra. Então, meio que foi uma referência a ela. Então, primeiro eu tentei fazer a Mai no Picrel. Sim, aquele Picrel que você tá pensando. Porque eu queria pegar umas referências e tal. Por mais que eu já tenha uma referência assim do que eu queria fazer, eu queria ter mais referência para fazer ela. Eu não vou ter as fotos de como ficou, mas com essas fotos eu peguei e eu desenhei ela. Um desenho bem simplesinho, no Paint e tal. Logo depois, eu simplesmente já fiz um desenho no tradicional, pintei e tal. E não ficou ruim, ficou bem massa. Por mais que a anatomia esteja meio. É, bem mais ou menos. Esteja um pouquinho demais parecida com a Ai, mas ela ficou magnífica. E linda, como sempre, né? Como todos nós sabemos. Depois que eu terminei de fazer o desenho dela e o design dela, eu fiquei toda corajosa para tentar entrar na agência bem famosa de VTubers que vocês devem saber, mas tinha um problema. Eu era menor de idade. Ainda sou, mas é. E foi aí que acabou o sonho de Giovanna de virar VTuber. Mas depois eu não me importei muito, pois eu gostei muito da personagem e eu não ia descartar ela tão fácil assim. Eu comecei a criar toda uma lore para ela, história do meio e do início. Mas e o fim? Não tinha fim, eu não sabia qual seria o fim, mas eu também não sabia qual seria o meio e o início, porque eu não fazia ideia do que eu poderia fazer sem ficar genérico e sem clichê. Claro que existem clichês bons e clichês ruins, mas eu não queria ter nenhum clichê na minha história. Por mais que hoje em dia tenha, mas eu não queria nenhum. Seria uma história de aventura. Eu não vou explicar muito bem o que era, porque talvez eu deixe isso no futuro ou crie outra coisa com essa história, mas vocês devem conhecer a Ana, certo? Então, vamos dizer que era pra ela ser um menino. Eu até tenho uma foto do design dela que eu tirei no celular antigo meu, e ele realmente era bonito. Spoiler, ele não ia ser insuportável que nem ela. Bem ao contrário, ele ia ser do bem, ia dar muito apoio pra Mai. Mas isso foi descartado e eu não pretendo fazer um gêmeo pra Ana. Porque ele não iria ter muito propósito e não ia trazer algo interessante na história. Eu não fazendo a história, por enquanto a Mai só ia participar dos shorts. E eu tava querendo meio que uma história ali nela dos shorts. Que
todos iriam ficar juntos. Eu digo todos, a Mai, a Gil e o Akari. Todos iam ficar juntos ali e ia ter uma mini historinha que eu ainda iria criar. No futuro eu até pretendia fazer uma guerra de todos os personagens. Sim, uma guerra. Não ia ser muito bem uma guerra. Ia ser tipo uma minissérie com todos lutando. Não ia trazer nada pra história, mas era apenas por diversão. E hoje em dia eu não pretendo mais fazer isso porque me levaria muito tempo e ia me empatar um pouco nos meus planos. E agora chegamos ao nosso querido Max. Maxinho. Então, não tem um jeito específico de eu explicar como eu criei o Max. Porque é meio complicado, tem partes que eu não queria contar, mas eu criei o Max para ser uma versão masculina da Mai. Eu nunca pensei em fazer ele irmão dela, nem de ele entrar na história, nem de ele aparecer nos shorts, nada. Eu só criei por diversão ali mesmo. Mas uma pessoa me convenceu a fazer ele participar da história e ser namorado de um outro personagem. Eu não vou entrar em detalhes, porque eu já expliquei pra vocês toda uma situação em um vídeo separado. Mas o propósito do Max nunca foi ser irmão de ninguém, nem participar de nada. Por incrível que pareça. Mas hoje em dia eu amo muito o Max. Eu vejo muito potencial nele e eu amo incluir ele na minha história. E a Mai também, claro, mas o Max é incrível, assim como a Mai. Os dois são incríveis. Eu não vejo um problema nisso, porque, como eu citei agora há pouco, eu amo o Max. Mas, como eu criei ele, é um pouquinho mais simples do que a Mai. Eu ainda tô no processo de criar uma história, mas eu simplesmente amo esses dois. Eles são como meus nenéns. E os dois têm um futuro pela frente. Mas é óbvio que nada disso seria possível sem vocês, né? Por isso que eu agradeço a todos vocês por estarem todo esse tempo aqui comigo e fazendo isso possível. E eu peço vocês desculpas por eu ter ficado tanto tempo fora sem postar vídeo, porque eu tava viajando e eu tava sem inspiração pra fazer. Mas agora eu vou voltar a fazer o vídeo e voltar também a fazer episódio, curta, essas coisas aí. Eu tenho muitos planos pra 2025. Então, vocês podem se preparar. Por mais que esse vídeo tenha sido curto, eu agradeço vocês por terem assistido tudo. Muito obrigada, gente. Beijos!